No cinema, o termo art house nada mais é do que filmes de arte, podendo ser uma comédia art house, um drama art house. E no caso do filme de terror art house, muitas vezes conhecido como terrores elevados, mistura o gênero de terror com o subgênero de filmes de arte, trazendo uma atmosfera mais experimental, que não está lá para meramente entreter o telespectador, mas para fazer ele pensar, fazer ele ficar desconfortável. E hoje nós vamos conhecer filmes de terrores art house. Teremos exemplos, recomendações e explicar como essa fórmula que mistura a arte com o medo funciona. Aqui com ela, a Draga Cineasta. E aí, pessoal, meu nome é Lê, eu sou uma drag cineasta, mas que vocês sabem que é muito fã de filme de terror. E hoje a gente vai analisar um dos subgêneros de terror que mais está em alta e a gente tá vivendo agora nos anos 2020, dá pra se dizer que um novo auge do cinema de terror. E se você quiser saber mais sobre a história do cinema de terror, vai lá assistir o meu vídeo sobre a história do cinema de terror lá desde 1920 até agora. Porque vocês sabem que essa drag, além de cineasta, ela também é o quê? A sua professora. Então já deixa aí embaixo. Ela foi a minha professora, porque hoje nós vamos entender, analisar e reconhecer quais são os terrores art house. O terror art house nada mais é do que um subgênero dentro do gênero de terror e horror. Os subgêneros dá pra se dizer que são filmes que seguem temas ou histórias específicas ou fórmulas dentro daquele gênero. Então, por exemplo, dentro do terror existem vários subgêneros. Os mais conhecidos e comuns, eu diria que são os terrores psicológicos, os terrores sobrenaturais. E daí tem os terrores mais específicos, como os terrores sacro, os terrores de non-exploitation, que exploram as freiras. E o terror art house eu definiria como um dos mais diferentões. Porque eles não vão seguir os elementos convencionais que tem nos filmes de terror blockbuster. No terror art house não vai te causar susto, não vai ter aqueles jumpscare. Ele vai explorar temas mais simbólicos, principalmente existenciais e psicológicos. É aquele que vai te atordoar das ideias. E vai optar também por uma direção de arte e produção toda mais estilizada, às vezes mais colorida, ou seguindo alguma ousadia visual. E no roteiro, muitas vezes, também vai seguir narrativas não lineares. No geral, cria uma atmosfera mais densa e talvez não tão amedrontadora ou horrorosa, mas mais sombria, densa, às vezes até confusa. É aquele terror mais contemplativo, num sentido de que você tá vendo mais uma obra de arte ali e que você não vai buscar ficar com medo, levar susto, e sim se perturbar, talvez. Ó, eu vou dar dois exemplos que se você é minimamente ali fã de filme de terror ou é cinéfilo, você já conhece. Mas Ari Aster e Lars von Trier são exemplos desses filmes art house. Por exemplo, em Anticristo, de 2009, de Lars von Trier, é um filme extremamente provocativo, que combina elementos de terror psicológico com explorações filosóficas sobre a culpa, a dor e a natureza humana. É um filme bem esquisito, um filme bem perturbador. Assim como Hereditário, de 2018, do Ari Aster, que é um drama familiar que se transforma gradualmente num terror psicológico sobrenatural bem bizarro. E explora temas familiares, como traumas, destino. E é um filme que tem uma atmosfera muito angustiante, que é uma coisa que eu diria que marca esses filmes de terror art house. Principalmente essa exploração de temas mais profundos e não ficar se escorando no terror através do susto, ou de criar aquele medo de fantasma ou de coisas sobrenaturais. Tá mais na perturbação, muitas vezes, humana. E vai ter também um estilo visual mais diferencial. Imagens, takes, enquadramentos mais poéticos. Coisas para criar uma atmosfera com maior tensão e que às vezes pode ser até uma atmosfera colorida ou meio irreal, fantasiosa, mas que tá lá para criar desconforto, estranheza. E tudo isso que são coisas mais experimentais, diferentonas, claramente fazem o filme ser menos convencional e também menos comercial. Geralmente esses terrores art house são filmes de baixo orçamento, que tem apelo mais para cinéfilo, para fã de filme de terror. Eu acho que A Bruxa, de 2015, também dá pra apontar como um terror art house. Também explora tensões familiares, religiosas, num ambiente completamente esquisível e desconfortável. E esse diretor, Robert Eggers, é também um outro bom exemplo de terror art house,
com O Farol, de 2019, que é um filme em preto e branco, realmente mais experimental, com uma atmosfera extremamente claustrofóbica e uma narrativa intensa que mistura terror psicológico com elementos de folclore, nesse caso aqui marítimos, enfim, lá do Farol. E um outro exemplo que ficou famoso e talvez tentou ter um apelo comercial ou tentou ter o apelo do público foi Mãe, de 2017, com Jennifer Lawrence. Esse thriller psicológico foi um caos. Foi mal recebido, eu acho que pela crítica, pelo público, todo mundo ficou meio confuso. Eu achei o tipo de coisa exagerada que no fim das contas não conta muito nada. Então eu acho que talvez tenha se perdido em tentar ser art house, mas no fim das contas ficou só uma coisa meio esquisita, mas que eu aprecio. Eu achei um filme interessante de se assistir. Que aqui tem narrativas e estilos visuais completamente fora dos padrões cinematográficos de terror, de qualquer coisa. Tentando provocar reflexões sobre os humanos, mas eu acho que foi isso. Ficou mais na excesso de loucura. Então agora, vamos para uma lista rapidinha de terrores art house, um para cada streaming. Começando com um dos mais populares do subgênero nos últimos anos, Sob a Pele, de 2014, tem direção de Jonathan Glazer, que foi aí recentemente celebrado no Oscar por sua direção em Zona de Interesse. Protagonizado por Scarlett Johansson, uma bela mulher de cabelos pretos e lábios vermelhos seduz os homens solitários que encontra em seu caminho. E ninguém imagina que sob sua pele se esconde uma perigosa alienígena que pode acabar com vidas para cumprir os desejos da sua espécie. E Sob a Pele está disponível no Max e é sem dúvida um dos melhores exemplos dessa direção art house e experimental, e também trazendo um suspense bem esquisito e super interessante. Disponível no Apple TV, A Cela, de 2000, é um filme protagonizado por Jennifer Lopez. E dentro dos confins de uma fazenda abandonada, um assassino cruel e psicologicamente instável construiu A Cela, uma câmara para onde ele leva suas jovens e inocentes vítimas antes de dar início a um sádico ritual pós-morte com seus corpos. É, gata, babado! Um filme bem tenso e que só de ter a Jennifer Lopez já faz a gente querer assistir agora. Um filme super subestimado, com classificação 18 anos, super pesado, que fala sobre esquizofrenia, psicopatia, sadomasoquismo, surrealismo, enfim, babado, hein? Outro exemplo ótimo de terror art house e mais recente também é o francês Clímax, de 2018, que conta a história de um grupo de jovens dançarinos que se reúnem em uma remota escola vazia para a última noite de ensaio antes de um espetáculo. E em comemoração, eles fazem uma festa que dura a noite toda e se torna um pesadelo alucinante quando os dançarinos descobrem que alguém misturou um potente LSD na bebida que eles estão bebendo. E da euforia ao caos, paixões, rivalidades e violência, em meio a um colapso psicodélico coletivo, se transformam em armas para uma verdadeira tragédia. Sem dúvida, um dos filmes mais interessantes dos últimos anos. Uma viagem alucinante que vai te deixar muitíssimo perturbada lá no Prime. No Globoplay, de 2018, A Casa que Jack Construiu é sem dúvida um dos terrores com crime thriller de 18 anos mais pesado dos últimos tempos. Dirigido por Lars von Trier, o arquiteto Jack mata uma mulher e este evento provoca um prazer inesperado nele, que passa a assassinar dezenas de pessoas ao longo de 12 anos. E devido ao descaso das autoridades e à indiferença dos habitantes locais, o criminoso não encontra dificuldade em planejar seus crimes, executá-los ao olhar de todos e guardar os cadáveres num grande frigorífico. É bem pesado. Sem dúvida, desses todos aqui, é um dos mais pesados, tanto em violência, quanto classificação indicativa, quanto perturbação psicológica. É assim, cruel, sádico, psicopata. Recomendo. E pra fechar, quem é mais art house, mais cinema de arte e tem inscrição lá no MUBI, eu recomendo Barbarian Sound Studio, de 2012, que também é um dos filmes mais famosos e reconhecidos como terror art house. Onde em 1970, um técnico de som britânico é trazido para a Itália para trabalhar, mas a perturbação do filme de terror e do trabalho vai aos poucos tomando o psicológico do moço. E você, tem alguma dica de terror art house? Deixa aí embaixo um ótimo exemplo de terror art house, na sua opinião. E aí, gostaram do terror art house? Deu pra entender o que é? Gente, vamos resumir que terror art house é o terror diferentão. É um terror mais experimental, que vem pra perturbar, que não vem pra assustar. Vem pra trazer uma reflexão, sabe? Deixar a pessoa dormindo assim, pensando, ai,
Será? Ou, às vezes, é só um filme bem dirigido, bonito, com umas luzes diferentes, sabe? É uma coisa mais diferente, que não vai ser um filme que vai passar na Globo ali, na tela quente, sabe? A maioria deles também vai ter uma classificação 16, 18, no máximo uma 14. Mas não vai te dar susto, não vai te assombrar. Vai no máximo te atordoar. E vocês, são atordoadinhas como ela? Então já fica por aí, vai fazer uma maratona de cinema, cultura pop e looks e perucas hidratadas é lá no Instagram, tá? E já aproveita que você ficou até aqui, que você já se inscreveu, já vira membro do canal também. E me deixa aí embaixo outros subgêneros de terror que vocês querem entender melhor, que eu posso vir aqui explicar. Ou pode ser outros subgêneros de cinema também. E ó, não esquece, hein? Comenta aí embaixo. Ela foi a minha professora.